Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui ainda com paciência para me ouvirem, e é com respeito que o faço, porque poderia fazer aqui uma graça e dizer: o texto está pronto, vai ficar disponível e, portanto, podem ler o texto. Mas acho que há algumas coisas a dizer e aproveito realmente este tempo final para falar de alguns assuntos e de algumas questões que me parecem importantes. Antes de mais, gostaria de saudar a paciência do nosso anfitrião, Sua Excelência o Sr. Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, o Dr. Francisco Queiroz, porque realmente é notável que esteja aqui ainda depois destas horas, já que começámos a nossa atividade às 9 horas da manhã e realmente viu chegar a este hotel pontualmente às 9 horas da manhã. Mas este assunto de que vou falar, que são valores comuns e pluralismo jurídico, parece-me importante e vem, aliás, no seguimento de um desafio de hoje da manhã do professor Carlos Feijó. Compartilhamos os dois esta preocupação pelo pluralismo jurídico e pelas autoridades tradicionais, que é um assunto particularmente relevante aqui em Angola, é um assunto relevante em Moçambique, é um assunto relevante na Guiné-Bissau e é um assunto relevante também em Timor-Leste. Não é um assunto relevante em Cabo Verde e não é um assunto relevante em São Tomé e Príncipe, mas, na verdade, nos outros Estados há aqui uma questão particularmente importante, que é a questão de nós termos, por um lado, uma ordem jurídica que podemos dizer moldada em princípios ocidentais e numa compreensão do mundo que é ocidental, e, paralelamente a isso, temos uma pluralidade de ordens jurídicas que muitas vezes são ignoradas. E quando eu estou a falar de pluralismo jurídico, até estou a falar numa dupla dimensão, que é, por um lado, a dimensão dos direitos costumeiros, e, por outro lado, uma outra dimensão, que é identicamente ignorada, que se relaciona com a produção de efeitos de direitos de organizações internacionais no âmbito das ordens jurídicas dos Estados. E, aliás, hoje, numa conversa com o diretor do SES de Portugal, confirmava que este assunto não é um assunto que seja tratado no SES em Portugal e não é provavelmente tratado nos outros SES equivalente nos restantes países de língua oficial portuguesa. Portanto, eu gostaria de começar por expressar o meu agradecimento ao Dr. João Pedro Campos, Coordenador-Geral do Projeto PASED, pelo convite para proferir esta conferência de encerramento. E devo dizer que estou muito honrado a dois títulos. Por um lado, estou honrado institucionalmente, na qualidade de Presidente do Instituto de Cooperação Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Convém dizer que este Instituto de Cooperação Jurídica desenvolve cooperação há mais de 30 anos, há 3 décadas. Nós comemorámos o ano passado 30 anos de cooperação com a Faculdade de Direito de Bissau, na Guiné-Bissau, e com a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. E é absolutamente magnífico ver no programa desta conferência 3 nomes que fizeram parte dessa cooperação. É absolutamente extraordinário que eu chegue aqui ao programa e vejo o agora Vice-Ministro dos Assuntos Constitucionais e Religiosos, da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique, vejo o Presidente da Associação de Juízes de Moçambique, também Presidente da Associação Internacional de Juízes dos Países de Língua Portuguesa, e vejo o Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, que foram pessoas que obtiveram a sua formação inicial no âmbito destas cooperações. Porquê que é importante salientar isto? É importante salientar isto porque algumas vezes tem-se a ideia que a cooperação é uma coisa de curto prazo que depois tem apropriação. Isto é muito uma ideia internacional. Por exemplo, a União Europeia tem muito esta ideia. Faz-se um projeto de 3, 4 anos e depois há a apropriação nacional.
Pois é, mas é que o problema, viu-se isto agora nestes últimos 2 painéis, o que é que acontece se, por e simplesmente, os programas não são continuados. E, portanto, nós temos o orgulho de olhar para a cooperação como um projeto a longo prazo e, portanto, achamos que um projeto de apoio de 30 anos, por exemplo, à Faculdade de Direito de Bissau, é uma mais-valia. Porque a verdade é que, se a cooperação portuguesa não financiasse esse projeto da Faculdade de Direito de Bissau, provavelmente essa instituição tinha desaparecido. E, portanto, é com honra institucional. Por outro lado, é também com honra pessoal, porque eu estou ligado à cooperação jurídica universitária faz quase um quarto de século. A primeira vez que estive numa atividade de cooperação foi realmente quando dei 2 anos aulas na licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, e, portanto, é muito bom ver pessoas dessa altura que obtiveram a formação inicial da sua licenciatura nessa altura e agora estão, como eu dizia há pouco, em altíssimos voos. Portanto, significa que é um esforço útil o da cooperação jurídica. E ao longo destes anos tenho dedicado alguma da investigação a matérias relacionadas realmente com as ordens jurídicas dos Estados africanos lusófonos. E é por isso que faço esta intervenção, que pretende pôr em destaque 2 questões que normalmente não são tratadas. Por um lado, esta questão dos valores comuns. Quais é que são os valores comuns? É interessante que há bocado o meu colega e amigo, o professor Carlos Feijó, dizia que provavelmente não há valores comuns. Eu parece-me que há valores comuns. E, por outro lado, é importante também falar destas questões do pluralismo jurídico. Aliás, convém dizer que só é possível um projeto do tipo daquele que nós temos aqui porque há valores comuns. Porque, na verdade, a partir do início da década de 90 do século passado, os 5 Estados, e depois mais tarde Timor-Leste, quando se tornou independente, tomaram uma opção de organização política, que é uma opção de organização política que está baseada no Estado de Direito, nos direitos fundamentais, e que, portanto, permitem aquilo que é a aplicação de um regime jurídico internacional relativo à prevenção e à prevenção da corrupção, do branqueamento de capitais e do crime organizado. E é possível estarmos nesta sala, não é só porque falamos todos português, é possível estar nesta sala numa situação de diálogo, porque, na verdade, existem valores comuns entre as pessoas que aqui estão e que desempenham diversas tarefas, diversas atividades jurídicas. Esta visão compartilhada do sistema jurídico é algo que surgiu numa época anterior às independências. É evidente, nessa altura tocava provavelmente 1% da população. Mas aquele que era o direito que foi legado aos Estados de língua oficial portuguesa não foi repudiado, não foi afastado, e o que nós podemos dizer é que nas últimas décadas ele se veio a consolidar. Portanto, há uma visão comum, há uma linguagem comum, há uma forma de podermos dialogar, porque de alguma forma olhamos para o direito de um modo equivalente, ou de um modo compartilhado. E eu devo dizer que passei 1 ano e meio num centro de investigação, numa das universidades mais prestigiadas da África do Sul, que é a Universidade de Pretória. Foi uma experiência interessantíssima e a conclusão a que eu cheguei é que, basicamente, os sul-africanos não percebem os seus vizinhos Angola e Moçambique. Não percebem, porque a sua visão do direito é muito diferente daquela que é a visão do direito dos ordenamentos jurídicos angolano, moçambicano e de outros países de língua oficial portuguesa, incluindo depois Timor-Leste. E nós percebemos isso no mundo académico quando estamos a orientar dissertações de mestrado e teses de doutoramento. Falamos uma linguagem comum, é possível ajudar estudantes de mestrado e doutorandos a fazer investigação, porque na verdade estamos a falar uma linguagem comum e cada vez quanto mais existem quadros de língua oficial portuguesa, quadros nos países de língua oficial portuguesa, mais esta linguagem compartilhada se multiplica e solidifica. Portanto, em primeiro lugar,
Valores comuns. Existem valores comuns? Eu diria claramente que sim, e que existem valores comuns a partir das opções da organização constitucional que foram tomadas a partir da década de 90 do século passado. E aí basta fazer o contraste entre os textos constitucionais das independências e os textos constitucionais que foram adotados a partir das décadas de 90 do século passado para perceber que realmente há uma diferença radical. E aí existe uma inspiração comum, que é a Constituição da República Portuguesa de 1976, com as suas variadas e sucessivas revisões. Mas quando nós olhamos hoje em dia para textos constitucionais como o angolano, é evidente que o texto constitucional angolano pegou na experiência portuguesa e melhorou-a. Também quando olhamos, por exemplo, para o texto constitucional de Cabo Verde, é muito interessante a forma como o texto constitucional de Cabo Verde trata de algumas matérias. Portanto, nós podemos dizer que há uma base de compreensão do direito constitucional nestes países, que é a Constituição Portuguesa de 76 e as revisões, mas é evidente que cada país, hoje em dia, interpreta algumas soluções constitucionais a seu modo. Mas, realmente, quando nós trabalhamos com textos constitucionais destes 6 países, é manifesto que estamos em presença de opções de organização política, social, económica, que são compartilhadas e que permitem falar uma linguagem jurídica comum entre juristas e também entre políticos, porque isto é muitíssimo importante. A linguagem comum não é apenas dos juristas, também é dos políticos. E, portanto, se nós compararmos os artigos iniciais dos diversos articulados constitucionais, se compararmos os catálogos de direitos fundamentais, se compararmos os mecanismos de defesa e de garantia da Constituição, percebe-se que estamos em presença de articulados constitucionais semelhantes e baseados em valores comuns. E isto ainda é mais notório quando pegamos nos textos dos 6 países e os comparamos com constituições francesas ou de países de origem ou de tradição francesa e países de tradição inglesa. E, portanto, quando nós olhamos para os textos constitucionais, por exemplo, nós podemos olhar para o texto constitucional da Constituição de 2010, revista recentemente e revista também com grande qualidade técnica, e diz-se, artigo 2º, Estado Democrático de Direito. A República de Angola é um Estado Democrático de Direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e a interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. E depois, se olharmos para as outras Constituições, nós encontramos uma opção semelhante. A Constituição de São Tomé e Príncipe, artigo 6º. A República Democrática de São Tomé e Príncipe é um Estado de Direito democrático baseado nos direitos fundamentais da pessoa humana. Se olharmos para o número 1 do artigo 1º da Constituição de Cabo Verde, 92, Cabo Verde é uma república soberana, unitária e democrática que garante o respeito pela dignidade da pessoa humana e reconhece a inviolabilidade e inaliabilidade dos direitos humanos como fundamento de toda a comunidade humana da paz e da justiça. Se olharmos para a Constituição mais recente de Timor-Leste, de 2002, vemos que no número 1 do artigo 1º também se diz alguma coisa de semelhante. A República Democrática de Timor-Leste é um Estado de Direito democrático, soberano, independente e unitário, baseado na vontade popular e no respeito pela dignidade da pessoa humana. Portanto, nós podemos dizer que nas opções básicas de estruturação política social há um conjunto de valores comuns. E esses valores comuns são o Estado de Direito, são os direitos fundamentais. E isto não é irrelevante, porque ainda há bocado se chamava a atenção para que este adquirido não é um adquirido que não possa ser perdido. Portanto, se nós tivéssemos naquela altura do Muro de Berlim, da queda do Muro de Berlim, quando era o fim da história e que o mundo ia ficar todo cor-de-rosa, é evidente que podíamos pensar que a democracia e o Estado de Direito e o respeito dos direitos fundamentais, o respeito dos direitos dos indivíduos, era qualquer coisa que estava consolidado. Hoje não podemos. E hoje não podemos, e, portanto, é importante afirmar, e este fórum é um fórum importante para essa afirmação, de que há uma opção política, que é uma opção soberana, mas é uma opção política, no sentido de Estado de Direito,
Respeito dos direitos fundamentais, portanto, respeito dos direitos individuais. Isto não é assim em todos os lugares do mundo e não é assim, principalmente, quando neste momento temos o começo daquilo que pode ser um choque de civilizações. Não é a tal choque de civilizações que se pensava tanto mundo islâmico, mundo ocidental, mas é provavelmente o choque de civilizações entre a concepção, digamos, ocidental e aquilo que é o modelo chinês de organização social. Mas agora podemos passar a uma outra questão, porque o que eu vos estive a dizer é, fundamentalmente, nós vemos valores comuns, isso não há dúvida nenhuma, porque são opções fundamentais que foram feitas a partir daquilo que é o poder constituinte, mas, provavelmente, isso não cobre toda a realidade. Ou melhor, eu posso afirmar que isso não cobre toda a realidade. Isso cobre uma parte da realidade, isso explica uma parte da realidade, isso claramente permite que se possa trabalhar nestas matérias do combate à corrupção, crime organizado, branqueamento de capitais, porque para isso é preciso um Estado baseado em modelos de natureza ocidental, mas depois há uma outra parte da realidade que muitas vezes não é tida em consideração. E é aquilo que tem a ver com o pluralismo jurídico. E quando nós falamos de pluralismo jurídico nos Estados lusófonos, temos que ter em consideração que existe muito direito, muita regulação social jurídica que não provém de normas estatais. Portanto, o direito que vigora em cada um destes Estados não é exclusivamente de origem estatal e, em muitos espaços, até o que prevalece não é o direito estatal, mas é o direito de origem não estatal. Agora, a produção, o pluralismo jurídico não é só isto. O pluralismo jurídico também é alguma coisa que muitas vezes é ignorado, que é aquilo que se relaciona com a produção de efeitos de direito derivado de organizações internacionais, que são organizações internacionais de integração jurídica, económica e política. Vamos começar por isso. A participação em organizações internacionais do tipo integração, política, económica e jurídica é uma opção soberana. E, portanto, essa opção soberana, até agora, é uma opção soberana que nós encontramos basicamente em dois Estados. Guiné-Bissau e Cabo Verde. E quando nós estamos a lidar com estas matérias, estamos a lidar com a produção de efeitos de organizações internacionais como a UEMOA, União Económica e Monetária do Oeste Africano. Estamos a pensar na OADA, Organização para a Harmonização em África do Direito nos Negócios, e estamos a pensar na CEDEAO, ou ECOWAS, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. As três primeiras têm importância na Guiné-Bissau, a última tem importância na Guiné-Bissau e também em Cabo Verde. E a produção de efeitos destas organizações internacionais só é compreensível para quem tenha um mínimo de compreensão daquilo que é o direito de integração regional da União Europeia. Quem não tenha, é completamente incompreensível que possa haver primado, possa haver aplicabilidade direta de direito derivado destas organizações internacionais e depois ainda possa haver uma coisa interessantíssima na OADA, que é uma organização na área do direito nos negócios, que é o Tribunal da OADA afastar decisões de tribunais internos dos Estados, neste caso da Guiné-Bissau. Mas isto é uma questão restrita à Guiné-Bissau, em parte a Cabo Verde, mas devo dizer que a compreensão da Guiné-Bissau para estas matérias é francamente reduzida. Eu passei 4 anos da minha vida na Guiné-Bissau, uma experiência interessantíssima, e a ideia com que fiquei é que a Guiné-Bissau pertence a estas organizações internacionais, elas vão produzindo efeitos, mas não se percebe exatamente em que termos. Mas, por exemplo, agora em Cabo Verde houve questões interessantes, nomeadamente com aquelas questões da extradição, em que mostra como estas questões não são tão irrelevantes como isso. O aspecto do pluralismo que me parece mais importante salientar é
o dos direitos costumeiros. Os dos direitos costumeiros de comunidades étnicas que existem em cada um dos Estados. E aqui, como vos digo, basicamente excluímos São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, mas nos outros isto é francamente importante. E estes direitos costumeiros têm uma história longuíssima. Estes direitos costumeiros são pré-coloniais e são pré-constitucionais, que é uma coisa particularmente interessante. E durante o período a seguir à independência foram reprimidos. Durante o período colonial não foram. Basicamente, Portugal permitia a sua aplicação, um pouco numa situação em que havia uma dualidade de direitos a produzir efeitos nas antigas colónias. A seguir à independência houve uma repressão da sua existência, mas eles não desapareceram. E, portanto, a partir das constituições dos anos 90, começaram a criar as condições, começaram a ser criadas as condições para que eles pudessem novamente ressurgir e passar a ter a importância que sempre tiveram, ela não desapareceu. E, portanto, nós encontramos atualmente consagrações desta questão na Constituição de Timor-Leste, na Constituição de Moçambique e na Constituição de Angola. Na Constituição de Timor-Leste, 2002, o artigo número 2, o seu número 4, diz: o Estado reconhece e valoriza as normas e os usos costumeiros de Timor-Leste que não contrariem a Constituição e a legislação que trata especialmente do direito costumeiro. O artigo 4º da Constituição de Moçambique, 2004, diz: o Estado reconhece os vários sistemas normativos e de resolução de conflitos que coexistem na sociedade moçambicana, na medida em que não contrariam os valores e os princípios fundamentais da Constituição. E a Constituição de 2010, no seu artigo 7º, a Constituição de Angola, de 2010, no seu artigo 7º, diz: é reconhecida a validade e a força jurídica do costume que não seja contrário à Constituição, nem atente contra a dignidade da pessoa humana. Portanto, basicamente, o que estas Constituições estão a fazer é reconhecer qualquer coisa que é pré-constitucional, é pré-colonial, é qualquer coisa que existe, independentemente das Constituições o aceitarem ou não, mas neste caso há consagrações expressas. A Constituição de 2000 da Guiné-Bissau, que não produziu efeitos, também dizia o mesmo. O exemplo de Angola nesta matéria é particularmente relevante, porque a Constituição de Angola de 2010 integra as autoridades tradicionais na estruturação do poder local. E, portanto, quando nós olhamos para a regulação constitucional do poder local, o que se diz é que as formas organizativas do poder local compreendem as autarquias locais, as instituições do poder tradicional e outras modalidades específicas de participação dos cidadãos nos termos da lei. Portanto, aquilo que é o modelo do poder local de Angola não é um modelo decalcado da concepção portuguesa ou da concepção da Constituição Portuguesa de 76. Não. É um modelo extraordinariamente sagaz que o que pretende fazer é integrar instituições de origem ocidental com as instituições do poder tradicional e realmente regular o poder local a partir da conjugação entre autoridades tradicionais e depois aquilo que vão ser órgãos eletivos. E o artigo 224 da Constituição de Angola diz: as autoridades tradicionais são entidades que personificam e exercem o poder no seio da respectiva organização política ou comunitária tradicional, de acordo com os valores e normas consuetudinárias e no respeito pela Constituição e pela lei. E estamos a falar de entidades que exercem o poder político com centenas de anos. Basta ver o rei do Bailundo, basta ver a legitimação do rei do Bailundo em muitas e muitas gerações para trás, muito antes daquilo que é a colonização portuguesa depois da Conferência de Berlim de 1885.
Agora, temos que passar a uma questão que são os desafios do pluralismo jurídico. E, portanto, é preciso dizer que o reconhecimento do pluralismo jurídico pelos Estados e uma atuação dos diversos atores do sistema jurídico em conformidade com os valores que lhe estão subjacentes coloca 3 problemas fundamentais. O primeiro problema é o conhecimento efetivo do conteúdo das fontes de direito de origem não estatal, com particular destaque para os diversos direitos costumeiros. Importa salientar que a recolha e a compilação ou codificação sistemática dos ordenamentos jurídicos de origem costumeira não foi feita durante a época anterior às independências. E não foi feita identicamente, ou não foi identicamente prosseguida, após a consagração constitucional do pluralismo jurídico. Portanto, se nós quisermos saber hoje qual é o direito costumeiro, ou os direitos costumeiros, para ser mais preciso, que vigoram em Angola, em Moçambique, em Timor-Leste, a resposta é: não há uma resposta sistemática. A única resposta sistemática que existe em relação a esta matéria é o trabalho que foi feito entre 2008 e 2011 no âmbito do estudo sobre a recolha e codificação do direito costumeiro em vigor na República da Guiné-Bissau, que depois foi publicado parcialmente como direito costumeiro vigente na República da Guiné-Bissau, balantas, fulas, mancanhas, manjacos, mandingas, papéis, e conheço bem este projeto, porque durante 3 anos e meio fui o coordenador-geral deste projeto, que aliás teve uma equipa de 30 pessoas a fazer trabalho de campo e que fez um levantamento, um retrato do que é o direito costumeiro vigente em mais ou menos 80% da população da Guiné-Bissau. Mas se quisermos olhar para esta matéria em Angola, em Moçambique, em Timor-Leste, pura e simplesmente não há um levantamento, uma recolha, uma compilação semelhante. Em segundo lugar, o segundo desafio é que normalmente não há uma adequada compreensão das relações jurídicas que se estabelecem entre as diferentes fontes de direito, com destaque para a subordinação consentida de parte do direito do Estado aos ordenamentos jurídicos das organizações internacionais de integração jurídica, política e económica. Como dizia, isto é um assunto basicamente importante na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, não é relevante nos outros Estados, a participação na CADC não levanta problemas deste tipo e, portanto, basicamente, a questão está reduzida a 2 Estados, mas a verdade é que só se consegue compreender esta matéria se se compreender o direito da União Europeia e aquilo que são as relações entre os Estados-membros da União Europeia e aquilo que eram as comunidades europeias e agora a União Europeia. Finalmente, em terceiro lugar, há um terceiro desafio, que este é um desafio muito mais importante, que se relaciona com os limites constitucionais à aplicação das normas e dos regimes jurídicos dos diferentes ordenamentos jurídicos de natureza consuetudinária. Portanto, a pergunta é: o que é que pode ser aplicado dos direitos costumeiros e o que é que não pode ser aplicado dos direitos costumeiros? E, aliás, aí vimos que cada uma das cláusulas constitucionais sobre esta matéria normalmente diz que se podem aplicar os direitos costumeiros com respeito pelos direitos fundamentais e pelos valores constitucionais estruturantes de cada uma das Constituições. E, portanto, há aqui uma questão bastante complicada, que é a questão do equilíbrio entre a autonomia dos ordenamentos jurídicos de origem costumeira ou consuetudinária e a sua necessária subordinação aos valores constitucionais. É delicada e só é possível se se conhecer o conteúdo do direito costumeiro. Porque se não se conhecer o conteúdo do direito costumeiro, pura e simplesmente o que vai acontecer é que se vai aplicar o direito escrito do Estado, ignorando completamente aquilo que é o conteúdo do direito costumeiro. E, aliás, basta ver isso naquilo que foi um caso com o rei do Bailundo e tudo aquilo que aconteceu depois relativamente ao rei do Bailundo. E, portanto, consagrar o pluralismo jurídico na Constituição implica, simultaneamente, fazer um levantamento daquilo que é o direito, os direitos costumeiros, e depois é preciso uma formação específica dos diferentes intervenientes no sistema jurídico. E aqui
particular destaque para os magistrados. E por isso é que foi muito interessante a conversa que já tive com o senhor diretor do SES de Portugal, onde claramente estes assuntos não são tratados. E, portanto, é perfeitamente natural que um juiz que esteja colocado num local onde um assunto está a ser resolvido de acordo com o direito costumeiro, o desconheça e, basicamente, vá aplicar o direito do Estado, o direito escrito do Estado. E, portanto, concluo com 3 breves conclusões, agradecendo muitíssimo a vossa paciência e, como vos disse, decidi fazer esta conferência ainda agora, por respeito a todos os participantes, já que se estiveram aqui o dia todo, mereciam que terminássemos com aquilo que vim aqui fazer. E, portanto, 3 conclusões. E 3 conclusões breves, tendo em consideração que estamos em presença de uma matéria que necessita de uma investigação e uma discussão mais aprofundada, que tenha em consideração as especificidades de cada um dos Estados. Isto não é um modelo para todos os Estados, isto é um modelo para cada Estado, e em cada Estado estas realidades modificam-se. Aliás, quando falamos de direito costumeiro, o direito costumeiro é diferente de etnia para etnia, e às vezes tem modelos específicos em aldeias. Portanto, é evidente que é muito diferente do modelo que nós estamos habituados de direito que se aplica a todo o território, em que todos são iguais e por aí adiante. Portanto, 3 conclusões. Em primeiro lugar, é possível dizer, e aqui respondendo ao professor Carlos Feijó, que existem valores comuns. E esses valores comuns são resultantes de opções estruturantes de natureza constitucional. Portanto, os Estados, cada um destes 6 Estados decidiu fazer uma Constituição de um determinado tipo, baseado no Estado de Direito e a respeito dos direitos fundamentais dos direitos dos indivíduos. E, portanto, esta opção, estes valores comuns permitem um diálogo entre os juristas dos diferentes Estados e uma compreensão compartilhada dos ordenamentos jurídicos e dos regimes jurídicos que o compõem. Com particular destaque para as matérias que estiveram na base do PASED. Portanto, todos os juristas que estão aqui estão a falar uma linguagem comum e percebem-se quando nós estamos a falar de prevenção e combate à corrupção, ao branqueamento de capitais e ao crime organizado, sendo que há aqui uma base de direito internacional que às vezes os juristas têm alguma dificuldade em compreender. Em segundo lugar, o pluralismo jurídico, na dimensão da participação em organizações internacionais de integração jurídica, política e económica, necessita de uma compreensão adequada das relações entre as fontes de direito provenientes de origens diferentes ou diversas, não obstante a participação nessas entidades ser o resultado de uma opção soberana de política externa. Isto é muitíssimo importante. Os Estados só participam nestas entidades se querem. Aliás, na Europa, isso é evidente. E é também muito evidente agora os conflitos que existem entre a União Europeia e a Polónia e a União Europeia e a Hungria, mas a verdade é que na base há uma decisão de participar numa entidade de integração e, portanto, se os Estados decidam participar na EMOA, na OADA, na CDAO, por aí adiante, outras entidades desse tipo, sabem o que é que estão a fazer e devem se comportar de acordo com essa opção de política externa. Finalmente, em terceiro lugar, o pluralismo jurídico na dimensão do reconhecimento dos ordenamentos jurídicos infraestaduais de natureza costumeira implica que se tenha um conhecimento efetivo e atualizado do seu conteúdo, de modo a poder ser adequadamente apreciada a sua compatibilidade com os valores constitucionais estruturantes, com destaque para o catálogo dos direitos fundamentais. E, portanto, eu chamava a atenção para esta questão. É possível ignorar os direitos costumeiros. É possível os juízes e os operadores da justiça aplicarem exclusivamente o direito de origem escrita e basicamente aquilo que é o direito, se quisermos, de origem ocidental. Mas não estão a atuar de acordo com aquilo que são os interesses das suas comunidades. E não estão a atuar de acordo com aquilo que foram as opções constitucionais que foram feitas em cada uma destas constituições, porque estas constituições têm um modelo de compreensão do direito, que já não é aquele modelo apenas lei escrita, mas é um modelo de compreensão do direito que passa pelo pluralismo jurídico. Agradeço muitíssimo a vossa atenção e espero que todos tenham saúde
neste período complicado que estamos de Covid e que regressem bem e sem problemas aos vossos países, já que eu vou partir daqui a bocado e tenho um avião às 5 para a meia-noite. Muito obrigado.